Alô, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a essa nossa aula do Lumen Christi, fechando o nosso módulo sobre a Bíblia. Queria muito, particularmente, a aula de hoje estar dando presencialmente para vocês, porque certamente vai ter conteúdo no que a gente vai falar hoje que você não ouviu antes na sua vida. Então, é uma aula extremamente intrigante, né, que faz você perceber quão longe você está de achar que já sabe tudo de Deus que poderia saber. Mas, como ainda estou em viagem a trabalho, estamos fazendo isso virtualmente, graças a Deus, que a tecnologia nos permite não interromper a obra de Deus, mesmo quando a distância física acontece. Então, vamos pedir ao Senhor que Ele prepare os nossos corações e principalmente os nossos ouvidos para tudo aquilo que nós vamos ouvir no dia de hoje, que Ele possa receber todas as nossas enfermidades, as do corpo e também as da alma, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, as pessoas por quem a gente se comprometeu a rezar, principalmente as queridas do Lumen Christi, o seu Carlos, que fez aniversário e eu não consegui dar um beijo pessoalmente nele, mas que a Edith possa transmitir para ele todo o nosso carinho, todo o nosso amor, a Mariane, o marido, a própria Edith, a dona Risete, a dona Elza, são queridas, o Patrick, o seu Manuel e a netinha, os pais da Ana, a Ana Bastilon, nossa irmãzinha ainda aguardando cirurgia, a Helena e todos aqueles que precisam das nossas orações. Também nosso irmãozinho Fábio, que parece que já está livre, mas não custa nada a gente caprichar um pouco mais aos pés de Deus para que tudo continue muito bem na vida dele, se Deus quiser. E a mãe da nossa irmãzinha Olga, que ela pediu que a gente rezasse por ela também. Enfim, que o Senhor receba todas as nossas intenções, as pessoas que nos são queridas, para que o nosso coração leve possa estar totalmente voltado para o Senhor. Que nada seja dito aqui que não seja do desejo do Senhor nos falar, mas aquilo que Ele nos disser, que Ele possa gravar nos nossos corações e nos ajudar a usar esse conhecimento como um compromisso de vida com o Evangelho e com a nossa igreja e com a nossa fé. Que, enfim, estejamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, vamos ver o que Deus vai nos falar nessa aula de hoje. Ok, tudo que a gente vai falar sobre números na Bíblia é tirado de um livro do Rabi Jason Sobel. O Rabi Jason Sobel, ele é um rabino messiânico, né? É um rabino que acredita que Jesus Cristo é o Messias. Ele foi criado num lar judeu em Nova Jersey e se tornou aos 18 anos, para desesperos dos seus pais judeus muito clássicos, se tornou cristão, né? Ele não deixa de ser judeu, mas ele é um judeu que acredita que a promessa do messianismo já se cumpriu em Jesus Cristo, né? Ele recebeu sua ordenação rabínica em 2005 e é o autor de vários livros. The Mysteries of the Messiah é exatamente esse que nós vamos usar para ver os números da Bíblia. Mas ele tem outros livros também, nenhum deles em português, mas vale a pena ler se você domina. Então, esse é o tema aqui da nossa aula, é ele falando sobre o significado dos números na Bíblia e como, se você conhece esses significados, você passa a não ter dúvida nenhuma de que Jesus Cristo é verdadeiramente o Messias. Esse é o propósito desse livro tão bonito. Primeira coisa que ele vai falar a respeito da Bíblia é que nós não podemos ler a Bíblia como é um jornal. Podemos ler a Bíblia
como um livro meramente espiritual, meramente histórico. Na verdade, a gente devia ler a Bíblia como a gente lê os livros de Sherlock Holmes ou os livros de Agatha Christie. Cada palavra, cada vírgula, cada número tem um propósito. Eles não estão ali, eles estão numa pista sobre algo muito maior, algo muito mais relevante, e que de repente a gente pode perder a descobrir o tesouro no final do livro, porque efetivamente a gente não aproveitou as pistas que vinham nos sendo dadas à medida que a gente lia. Então, a Bíblia tem que ser saboreada. Meu pai costumava dizer, ela tem que ser ruminada. Você tem que procurar entender o contexto e o que, na verdade, Deus está querendo falar. Porque nós, muitas vezes, não dominamos um idioma, nem o nosso mesmo, muito menos um estrangeiro. Mas a Bíblia é inspirada por Deus, que domina plenamente todas as línguas faladas sobre a terra, as que já existiram, as de hoje e as que ainda vão surgir. Então, na verdade, quando ele usa uma palavra ao invés da outra, para Deus isso tem um propósito, né? Então, diz e que você que lê sem procurar entender esses mistérios, você pode estar perdendo o verdadeiro tesouro que ali está. Ele é um livro de mistério. Ora, em Mateus 13, Jesus diz que o reino dos céus é comparado a um pai de família que tira tesouro do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Essa dualidade entre o novo e o velho, o antigo e o novo, judeus e gentios, dia e noite, bem e mal, paz e guerra, é algo que você vai ver o tempo inteiro na Bíblia. Deus vai nos mostrar que, na verdade, o universo é cheio de dualidades e que, na verdade, muitas vezes, a gente, ao escolher em que lugar nós estamos, nós escolhemos ficar em cima do muro. Nem tão lá, nem tão cá. E então, na verdade, nas coisas de Deus, a gente precisa entender o que temos em um e no outro lado. Algumas vezes esses lados se completam, como o dia e a noite, mas algumas vezes esses lados são completamente antagônicos, o bem e o mal. Você não pode abrigar os dois no seu coração, Deus e o inimigo de Deus. Você tem que escolher. Então, para que você possa fazer essas escolhas, entender o que é complemento e o que na verdade é oposição, e que você não pode ficar em cima do muro, você precisa conhecer bem a Bíblia. E Jesus, numa passagem muito bacana, que é uma das minhas favoritas, principalmente no período pós-ressurreição, pós-Páscoa, a gente vê aquele evangelho de Jesus com os discípulos de Emaús, que a gente encontra no capítulo 24 do Evangelho de São Lucas, onde os discípulos estavam voltando para casa todos desiludidos, porque, afinal de contas, o seu Messias tinha morrido em Jerusalém. E eles então estavam desistindo do caminho de Jesus e voltando para suas casas. E Jesus vai buscar eles de volta e encontra eles ruminando no meio do caminho e diz para eles: como vocês são sem inteligência? Então vocês não entendem que o que aconteceu com Jesus de Nazaré era aquilo que já estava narrado desde o Antigo Testamento? Então, se você não se dá o trabalho de conhecer a Bíblia, você pode estar tomando decisões erradas na sua vida em relação até mesmo à sua fé. Você pode estar voltando para casa quando o teu lugar é Jerusalém. Você pode estar, na verdade, abandonando as chuteiras quando está na hora de pegar o cajado e sair pregando o Evangelho. Então, nós precisamos conhecer a Bíblia. E não dá para conhecer a Bíblia sem você entender o sentido dos números na Bíblia. Não é um luxo, é uma necessidade que o cristão conheça o texto desse livro sagrado.
Ora, o Antigo Testamento foi basicamente todo ele, com muito pouca exceção, escrito em hebraico. Falamos disso há 2 semanas atrás aqui. O hebraico era a língua que dominava o povo de Israel até o exílio da Babilônia. E no exílio, eles acabaram aprendendo um dialeto que é uma mistura do hebraico com alguns dialetos sírios, que é conhecido como aramaico, né? E o aramaico era a língua oficial desde a volta do exílio da Babilônia até a época de Jesus, até, na verdade, a recriação do território de Israel depois da Segunda Guerra Mundial, quando o hebraico foi retomado. Hoje, novamente, se fala hebraico em Israel. Mas o que o rabino Jason nos fala é que muitas vezes a gente lê uma Bíblia que foi um objeto de uma tradução, ou para o inglês, ou para o francês, ou para o espanhol, ou para o latim. E às vezes a tradução pode trazer alguns tipos de perda no conteúdo original do texto sagrado, principalmente em termos de contexto. Porque em hebraico, que é o idioma original em que os livros do Antigo Testamento foram escritos, o Novo Testamento foi escrito já em grego, mas no hebraico, bem no grego, acontece que muitas vezes palavras são escritas não com um conjunto de letras como nós temos nos idiomas ocidentais dos dias de hoje, mas com uma mistura de letras e números. Os números eles substituem letras e eles então fazem com que palavras possam ser somadas, fazem com que letras também tenham valor quantitativo. Então, nós precisamos entender os números para poder entender grande parte das coisas de Deus. Alfabeto hebraico. O número 1 se chama Aleph. Ah, o número 2 é Bet, o número 3 é Gimel, o número 4 é Dalet, o número 5 é Rei, o número 6 é Vav, o número 7 é Zain, o número 8 é Sheit. Perdoem a pronúncia, não falou hebraico, né? Estou lendo literalmente. O número 9 é Tet, o número 10 é Yod, o número 20 é Kaf, 30 é Lamed, Mem é 40, Num é 50, Chameque é 60, Ain é 70, Pef é 80, Zadi é 90, Kof é 100. Veja uma particularidade em relação aos números em hebraico. De 1 até 10, eles crescem de 1 em 1. Você não tem o algarismo zero no hebraico. Você começa a contar a partir do 1. O zero ele tem uma conotação qualitativa e não quantitativa. Você vai entender o que eu quero dizer já já. Então, de 1 a 10, os números crescem de 1 em 1. De 10, os números em hebraico crescem de 10 em 10. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. De 100, eles crescem de 100 em 100. 100, 200, 300 e 400. Acabou o alfabeto numérico. A partir de 400, os números têm valor só quantitativo. Eles não são usados na escrita. Então, é algo importante da gente saber para aquilo que a gente vai estar vendo daqui a pouquinho. Então, só lembrando e gravando, de 1 a 10, os números crescem unitariamente. Então, o número que a gente está é o anterior acrescentado de 1. E Deus é o número 1, que é, na verdade, o número que significa a presença de Deus, a bênção de Deus que nos é concedida
até que tenhamos o necessário, o suficiente. Tudo começa com Deus. E por isso, contar em hebraico começa exatamente com o número 1. Ele é a origem de tudo. Então, não tem zero, não tem ausência. Começa com Deus. Deus é o princípio. Ok. Já de 10 em diante, os números crescem de 10 em 10. 10 significa o suficiente, o bastante. Significa que até 10 nós tínhamos o insuficiente e a partir de 10 nós temos excesso. Então, até 10 nos falta alguma coisa. A partir de 10 nós temos mais do que precisamos e estamos em condição de dar a quem não tem. É mais ou menos isso. É um símbolo de riqueza para o judeu. Sim, a partir de 100, os números crescem de 100 em 100, mas 400 é o último número que é usado como letra. 100 significa abundância, a plenitude da graça. Na verdade, é a plenitude da capacidade de ofertar, porque significa que você sempre pode dar sem nunca ficar sem. Então, é algo extremamente valioso para eles. Outra coisa interessante para a gente saber a respeito dos números da Bíblia é o sentido do número 3. Isso, na Bíblia, significa o ápice daquilo que pode ser atingido. Então, você vai ter na Bíblia muitas expressões que são repetidas 3 vezes: Santo, 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 Aleluia, 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 Amém, 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 Hosana, 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 né? Então, tem algumas palavras que faz parte da cultura judaica repetir 3 vezes. Deus é santo, 3 vezes santo. Significa que, e daí vem um dos principais conceitos da Santíssima Trindade. Significa que não se consegue ser mais santo do que Deus é. É isso que significa o número 3 repetido. Aleluia significa a plenitude do louvor a Deus, do nosso reconhecimento da grandeza de Deus. Amém significa a plenitude da nossa confiança em Deus, porque amém significa assim seja. Então, eu confio que Deus vai fazer com que seja assim. Então, e Hosana significa salva-nos. Então, toda vez que eu proclamo Hosana, eu estou dizendo para Deus: me socorre, Senhor. Eu confio que o Senhor é aquele que me pode tirar do meu problema, da minha situação, da minha cruz, das minhas dificuldades. Então, repetir 3 vezes tem um significado de que se alcança a plenitude. É esse o sentido para o judeu. Ok. Agora chegamos na parte que vocês mais esperavam. Significa cada número. E por que que conhecer isso pode ser interessante para nós? Vamos lá, então. O zero, eu disse, na contagem hebraica. O zero tem caráter qualitativo e não quantitativo. E isso nos traz um sentido bem bonito se você prestar atenção. O zero por ele mesmo não tem valor algum, né? Ele não pesa nada, ele não faz diferença. E o um é o primeiro número do alfabeto e da numerologia hebraica. Então, o zero, quando ele vem antes de Deus, que é um, ele não significa, mas se você coloca o zero depois de Deus, ele imprime um caráter qualitativo ao número um. Então, um no alfabeto hebraico significa o único, que não pode ser comparado, porque ele não tem par, né? Ele é o um, é o único. Se você coloca o zero depois do um, você tem o bastante. Ou seja, quando a nossa pequenez vem depois de Deus, que é tudo, não nos falta nada.
nós temos o suficiente, nós temos o bastante. Quando a nossa pequenez é duas vezes colocada depois do um, significa que a gente tem mais do que o necessário. Nós deixamos de ser alguém que precisa receber e nos tornamos alguém que tem condição de começar a dar. E quando a nossa pequenez do zero é colocado depois do um, que é Deus, nós atingimos a plenitude de algo tão incomensuravelmente grande que não pode ser contado. É algo que beira o infinito. E lembrem-se, para o judeu, tudo aquilo que é repetido três vezes, você alcança a plenitude. Então, a nossa pequenez, que é o zero, colocado depois do um, que é Deus, quando elevada à tripla potência, nós alcançamos o nosso máximo. E é por isso que São João Batista já recomendava: convém que ele cresça e que diminua eu. Quanto mais eu tento ser maior do que Deus, vir à frente de Deus, menos sucesso eu tenho nas coisas. Estou sempre insuficiente. Eu não tenho o mínimo necessário, que é o um, que é Deus. Mas quando eu coloco o sentido da minha vida depois de Deus, quanto mais pequeno eu conseguir ser, maior, na verdade, é a minha capacidade, é a minha habilidade. Olha só, que lindo que é você entender o zero dentro do contexto bíblico, né? O um, então, Aleph, é Deus. Significa o Altíssimo, o Todo-Poderoso. Em Deuteronômio 6, no versículo 4, Moisés já recebeu de Deus esse ensinamento. Ouve, ó Israel, o Senhor é teu Deus, o Senhor é um. Ele não pode ser comparável com ninguém. Ele não pode ser trocado por nada. Ele é único, insubstituível. E o um é o início de tudo, né? Porque se começa a contar em hebraico a partir do um. Então, antes de Deus, nada se conta, porque não existe nada antes de Deus. Ele é o princípio de todas as coisas. Dois. A gente tem algo tão bonito para a gente saber sobre o número dois. O número dois na Bíblia significa equilíbrio, mas também significa filho, significa bênção. O sentido do número dois na Bíblia é completude. É o homem que só se sente completo quando ele garante a sua posteridade através do seu filho, que é a bênção que ele vai deixar no mundo depois que ele se for. Na lógica natural do universo, onde, na verdade, os pais morrem antes dos filhos, né? Infelizmente, nós temos situações e não existe nada mais triste do que isso, do que um pai ver o seu filho ir para o sepulcro antes dele. Então, dois significa equilíbrio. Deus criou todas as coisas em dois, homem e mulher, dia e noite, luz e trevas, né? O seco e a água, né? Deus sempre cria as coisas dois a dois para ter um balanceamento, uma harmonia perfeita na natureza. Então, nós vemos que na criação, Deus sempre criou as coisas no sentido né? Duplo. O pastor Jason dá exatamente o exemplo da criação do universo. Em hebraico, quando diz no princípio Deus criou o céu e a terra, a palavra que é dita, que significa no princípio em hebraico, começa com B, que é exatamente a letra que simboliza o número 2, né? Beresh, a palavra no princípio, começa com B, que significa dois. E aí você vai ver que Deus vai criar tudo no sentido de perfeito equilíbrio.
Então, ele cria o dia e a noite, o sol e a lua, a terra e o mar, o homem e a mulher, tudo em perfeito equilíbrio. Em concepção de Deus, o universo, se ele está bem balanceado, se ele está bem equilibrado, tudo funciona bem. O problema é quando o homem, no seu afã de dominar o mundo, ele acaba interferindo nesse perfeito equilíbrio da natureza que Deus criou. E dois também significa filho, significa bênção, né? Como nós vimos. Então, ao criar as coisas em equilíbrio, Deus abençoava tudo aquilo que ele havia criado. Então, é o objeto da bênção de Deus. Ah, três significa plenitude e santidade. Então, como eu disse para vocês, para o judeu, repetir as coisas três vezes significa que aquilo alcançou a sua máxima potência, a sua máxima capacidade, a sua plenitude, né? Ah, tal como Deus é. Deus é o eterno, ele é pleno, ele é, o que era e o que será, né? Ah, a visão de Isaías, em Isaías 6, é a visão de anjos celestes e Deus sentado num trono, onde os anjos proclamam que Deus é santo, santo, santo. E por isso nós temos aquele momento tão importante da nossa vida, onde nós reconhecemos a potência máxima, a plenitude da graça e da santidade de Deus. Quando Jesus foi batizado, nós vemos a presença da Trindade ali também. O filho que recebe o batismo, a pomba que simboliza o Espírito Santo que unge esse filho, e o pai que concede essa bênção, que concede essa unção, que concede essa graça para o filho. Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, em Mateus 28, 19, manda a gente pregar o evangelho a toda criatura, batizando exatamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O homem também foi criado um ser trino, corpo, alma e espírito, pela escola grega. Pela escola romana, o homem é corpo e alma, mas tem uma alma racional e uma alma espiritual. Então, acaba sendo uma concepção trinitária do mesmo jeito. Então, três é um número importante para o alfabeto hebraico. E quatro. Quatro, na verdade, ele representa várias coisas. Quatro representa a totalidade do tempo, do espaço, do equilíbrio, da localização, do movimento e da ação. Nossa, Vânia, muita coisa. Vamos lá. Totalidade do tempo. As estações se dividem em primavera, verão, outono e inverno. Totalidade do espaço. Os pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste. O equilíbrio do ciclo das coisas que se movimentam, gerando um ciclo completo que se renova o tempo inteiro. Nós vemos isso com o ciclo lunar, a lua que é minguante, crescente, nova e cheia e volta a ser minguante. Os elementos da terra também são quatro: terra, fogo, água e ar. Os luzeiros principais que norteiam o equilíbrio de tudo aquilo que controlam é, ah, o tempo e o equilíbrio, o movimento e o ciclo, que é, por exemplo, o Sol e a Lua, eles foram criados no quarto dia da criação. E o que é quatro? Por que que ele é algo tão importante? Porque, na verdade, ele é dois, que é a bênção, mais dois. Dois é o equilíbrio, lembra? É filho. Então, é
Dois, mais dois é a bênção que se completa, que atinge todos os poros. Tudo na vida é duo, né? Dual, bi, né? Dia e noite, luz e trevas. Então, dois e dois, fazendo com que, na verdade, a plenitude do que é motivo de bênção de um lado e outro, Antigo e Novo Testamento, homem e mulher, tudo aquilo se complete. As estações que nos dão ah, o sentido de calor e de renovação, como primavera que se segue o verão, com aquelas que, na verdade, representam a renovação de toda a natureza, outono e inverno, as folhas que ficam amarelas e caem para que outras possam brotar depois. Então, todo esse sentido de renovação, na verdade, ele acontece no número 4. A visão de Ezequiel era a visão de um evangelho contado a criatura que tinha quatro cabeças, que na verdade simboliza os quatro evangelhos. Nos quatro evangelhos, nós temos a totalidade da mensagem que Jesus nos deixou. Então, quatro é um número muito, muito especial, principalmente quando a gente começar a ver a combinação dos números. Já, já. Então, guardem os números de 1 a 10 e depois a gente vai ver como a Bíblia brinca de combinar esses números com mensagens bem interessantes para nós. Cinco. Cinco, na verdade, representa talento, representa capacidade. Por quê? Porque geralmente você exerce a atividade da sua vida usando principalmente a sua mão. E as mãos é suficiente para isso. Se você é destro, é a sua mão direita, se você é canhoto, é a sua mão esquerda. Então, com elas você conta, você segura, você escreve, você desenha. Tem pessoas que são ambidestros, né? Um grande mistério. Mas para a Bíblia, cinco significa o talento, a capacidade sendo preenchida. É o número dos dedos de uma mão, é também os números do principal componente da Bíblia judaica, que são os cinco primeiros livros, conhecido como Pentateuco. Tudo associado a cinco tem um sentido muito importante na Bíblia. Não nos esqueçamos que Pentecostes significa 50 dias após a Páscoa. E o que é 50 dias? É o 5, que é a plenitude, a capacidade, multiplicado por 10, que a gente vai ver já já. Cinco também são os sentidos, que representam a definição dos nossos talentos: o olfato, a visão, o paladar, tato e a audição. Com esses cinco sentidos, você consegue sentir a mensagem que a natureza te dá, sentir o sabor do alimento que você consome, se deleitar com a beleza da música que você escuta, ah, é, tocar e sentir a suavidade, a leveza, a maciez daquilo que você pega com a sua mão. Então, na verdade, os sentidos nos ajudam a apreciar com plenitude a totalidade daquilo que Deus coloca à nossa disposição. 6. O 6 significa o humano, também o imperfeito, também o limitado. Nós, homens, temos o papel mais importante possível entre todos aqueles da criação. Isso é inegável. Deus criou o homem como a joia da coroa da sua criação. E ele só considerou o mundo completo depois de ter criado o homem. Mas às vezes isso nos sobe a cabeça. Então, a gente tem que se lembrar um pouquinho daquilo que diz o Salmo 8 para nós. O que que o Salmo 8 nos diz? Que nós somos menores um pouquinho do que os anjos. Nós muitas vezes achamos que nós somos
o rei da cocada preta, né? Por aí, né? Nós somos o máximo. E, na verdade, apesar de sermos grandes em relação à criação, nós continuamos sendo meros vermezinhos quando comparados com a santidade de Deus. E às vezes a gente se esquece disso. E a gente quer dizer para Deus quem ele tem que ser. A gente quer dizer para Deus o que ele tem que fazer, o que ele tem que pensar, o que ele tem que querer. Então, nós não somos pequenos, mas não somos ilimitados. Não somos Deus. E precisamos saber que nós estamos longe de chegarmos a ser como Deus. 6 é o dia em que o homem foi criado. E por isso 6 representa exatamente a humanidade. E o que é 6? 6 é 7, que foi o dia em que Deus deu por encerrada a sua obra, menos um. Então, na verdade, é um passo a menos antes de Deus colocar o carimbo final. É algo importante? É algo valioso? Sim, mas não é o selo da criação do mundo. Esse foi dado por Deus no dia de louvor, no dia de descanso, no dia de reconhecimento da obra dele, que acontece no sétimo dia. Nós, na verdade, os 5 sentidos aqui está repetido, né? Temos que entender a nossa humanidade nesse sentido, como estando a serviço de Deus e não substituindo Deus. E o pastor Jason ele explica um pouco melhor a questão do número 6. É a sexta letra do alfabeto. A letra Vav, que é a sexta letra, ela aparece pela primeira vez como a sexta palavra do capítulo 1 do Gênesis, quando diz assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. Esse E é a letra Vav. O número que é usado não é uma letra, é o número 6 na redação dessa frase. Então, a sexta palavra no primeiro capítulo é exatamente o número 6. O céu e a terra estavam vazios. Eles estavam unidos. Quando o homem peca, então, ele, na verdade, ele cria o desequilíbrio, aquilo que ligava o céu e a terra, com o pecado do homem, que é esse 6, o E, ele quebra esse vínculo entre o céu e a terra, entre Deus e a criação. E por isso esse número 6, ele é extremamente importante para nós conhecermos o que é. Não se esqueçam que o número da besta é exatamente o 6 repetido 3 vezes. E lembra o que significa repetir 3 vezes? Plenitude, a potência de alguma coisa. Então, é quando o ser humano renuncia a Deus, ele resolve ficar na sua humanidade. Ele não dá o passo seguinte para se reunir, para se encontrar com Deus no sétimo dia. Ele acha que ele se basta. Ele acha que ele, sendo criado para dominar a criação, ele faz isso sozinho. Ele não entende que, na verdade, o que vai capacitá-lo é a bênção que ele vai receber de Deus no sétimo dia para fazer isso. Então, 7 é o 6 mais 1. É a obra da criação que se completa no sexto dia, mais o 1 que é Deus. Então, na verdade, a criação só está perfeita quando ela se une a Deus, quando ela se encontra com Deus, quando ela se abre para Deus. E daí o número 7. É toda a criação que reconhece a necessidade de ter Deus junto dela. Ora, o que é o 7? Ao mesmo tempo, ele é a combinação de números, 6 mais 1, mas também 4, que é a plenitude do tempo, com a plenitude da santidade, com a plenitude de Deus, com a plenitude do que é perfeito.
Então, se nós temos a presença daquilo que é a bênção de Deus, a santidade de Deus, que é o 3, em todos os lugares e em todo o tempo, primavera, verão, outono e inverno, estamos sempre vivendo a bênção, estamos sempre vivendo um período de fartura, porque nada nos falta, porque Deus está lá abençoando tudo o que fazemos. O que que é, na verdade, também o 7? É o 5, que é todo o talento, a capacidade, os sentidos humanos, somados àquilo que Deus criou com equilíbrio, e também com o número 2, que significa o filho, a bênção. Então, quando a capacidade humana se une à bênção do Filho de Deus, que é o 2, nós temos a plenitude da graça, da fartura, daquilo que nós precisamos para ser felizes. Mas vamos brincar um pouco mais com os números ainda. Ao contrário do que muita gente pensa, o número perfeito no alfabeto hebraico não é o 7, é o 8, porque o 8 é duas vezes o 4. O 8, ou Sheit, na verdade, ele representa no alfabeto hebraico a aliança, o recomeço, o eterno. O 8, se você vira ele, ele a aparência exatamente do símbolo da eternidade, né? O eterno. E é por isso que Jesus ressuscita no oitavo dia, que é um domingo, que é o sábado, que é o sétimo dia, mais um. Para o judeu, ah, a semana termina no sétimo dia. O oitavo dia da semana é, ao mesmo tempo, o primeiro dia da semana seguinte. E por isso ele tem o símbolo de eterno, é aquilo que está sempre recomeçando, que dá sempre uma oportunidade de você se converter de novo, de você recomeçar, de você ser vaso novo, de você deixar o passado para trás e começar de novo, de você dar uma chance para Deus te refazer, de você esquecer o seu pecado e começar a viver de uma forma diferente. Então, 8 significa aliança com Deus, significa ressurreição, é o número das bem-aventuranças. Davi foi o oitavo filho, o 8 é o 4, que é a plenitude do tempo e do espaço, vezes 2, que é a bênção, que é o filho, que é 2. É 4 mais 4. É quando você coloca o tempo e o espaço a serviço de Deus, somando para Deus. É 5, talento humano, somado à plenitude da santidade, que é Deus. É o 6, que é humano, que se soma à bênção do Filho, que é 2. Então, você vê, o 8 tem toda uma simbologia para o judeu, que às vezes a gente não percebe. 8 pessoas se salvaram na Arca de Noé. Os filhos, Noé e sua esposa, e os seus filhos e a esposa. Em Êxodo 28, nós vemos que na liturgia judaica, o número de vestes que um sacerdote tem que se paramentar são 8. O número de aspersões do sangue do cordeiro no dia do Yom Kippur, o dia do perdão, é 8. O número de especiarias usada no tabernáculo em Êxodo 30 também é 8. O número dos instrumentos trocados pelos levitas também é 8. O número de hastes necessários para transportar a Arca da Aliança também é 8. Então, o 8 simboliza a manifestação da glória de Deus, que são os 7 dias da semana, mais um, é o domingo, que é, na verdade, o oitavo dia da semana que se passou, mas é o primeiro dia da semana que começa. Aprenda com o seu erro do passado a ser melhor nessa semana que inicia. Esse é o sentido. Não podemos ignorar o que esse número significa. É o dia da consagração, da ressurreição, da celebração da glória de Deus,
da renovação da aliança, simboliza conversão, simboliza nova vida, simboliza recomeço. 9. 9 significa espera, significa confiança. Por isso nós temos novenas, tempo que a gente está à espera de alguma coisa. Na verdade, o período entre a ascensão de Jesus e a vinda do Espírito Santo em Pentecostes foi exatamente 9 dias e meio. Então, o povo, os discípulos ficaram no cenáculo com Maria, esperando o Espírito Santo 9 dias. Então, 9 tem esse sentido. Abraão tinha 99, ou seja, 99 anos, quando foi visitado por Deus para ser anunciado que no ano seguinte lhe viria o seu filho. 9 é 7 mais 2. 7 é a plenitude da criação de Deus reunida com esse Deus, mais 2, que significa bênção, a presença do Filho. 9 é 10, que é o que é suficiente, o que te basta, menos 1. Ou seja, você ainda está esperando para chegar na plenitude daquilo que você precisa, que só é alcançado quando Jesus se junta a você. Então, por isso, o sentido de novena, de preparação, no sentido bíblico. E 10, finalmente, significa o bastante. É o 0 à direita e não à esquerda do 1. É o 9 mais o 1, é o 5 vezes o 2. 9, lembra? Tempo de espera, mais 1, ou seja, você estava esperando o 1, que é Deus, chegou. Quando Deus chega e se reúne ao seu tempo de espera, você tem o suficiente, nada mais te falta. É isso que o 10 significa. 5 é o número do nosso talento, da nossa capacidade. Quando ele é multiplicado pela bênção da presença do Filho, que é 2, nós chegamos ao 10. 8 é o eterno, a aliança, o recomeço, a ressurreição. Quando ele se soma com aquele que ressuscitou em primeiro lugar, que é o Filho, que é 2, nós chegamos ao 10. 6 é a limitação humana, mas 4 é a plenitude do tempo e do espaço. Então, quando todos os dias e todos os tempos da nossa vida nós dedicamos a nossa humanidade ao serviço de Deus, nós alcançamos a plenitude da graça, que é a presença de Deus. Então, isso é o conjunto dos números em hebraico. Agora, para a gente encerrar, vamos ver a combinação desses números, algumas combinações bem interessantes para a gente testar. O que significa, por exemplo, o número 12? 12 é 4, que é a plenitude do tempo e do espaço, lembra? Primavera, verão, outono e inverno, ou seja, em todos os tempos. Norte, sul, leste, oeste, em todo lugar. 4 tem esse sentido de ciclo que se renova, vezes 3, que é a presença de Deus, que é 1 na sua plenitude, como se Deus pudesse ser menos do que pleno, né? Mas 12, então, significa a ação de Deus em todos os tempos e em todos os lugares. 12. Por isso, a 12 simboliza também o ciclo da vida sendo renovado. São 12 os meses do ano, né? Eram 12 as tribos de Israel, eram 12 os apóstolos, né? É a ação de Deus em todo tempo, em todo lugar, junto com os homens. Mas também é 6 vezes 2. 6 é a limitação humana, mais 2 é a plenitude da bênção do Filho. Se a nossa humanidade é multiplicada pela presença da bênção de Jesus Cristo, nós alcançamos a totalidade, nós alcançamos a presença da graça em todo tempo e em todo lugar. Com apenas 12 homens, Deus
salva o universo e espalha a sua doutrina. Com apenas 12 tribos de Israel, ele começa o seu processo de revelação da sua presença à humanidade. Mas é também 4 vezes 3, que a gente já explicou, Deus presente em todo o tempo, em todo lugar. Mas também é 6 mais 6. Se o homem, que é limitado, ele dobra a sua limitação, ou seja, ele se une a outro homem, ele forma comunidade. Ele, ao invés de querer ser único e querer ser sozinho, ele se faz família, por exemplo, ele se faz igreja, ele consegue alcançar a plenitude da graça de Deus. Veja que lindo isso, né? Então, o homem sozinho é 6, mas quando ele se une à sua mulher e forma uma família, a plenitude da bênção de Deus está ali. Quando ele se une aos outros irmãos que têm a fé com ele, a sua limitação é compensada onde eu sou fraco e o meu irmão é forte. Ele elimina a minha fraqueza, porque ele é forte em mim quando eu estou passando por uma dificuldade. E ao mesmo tempo onde eu sou forte e o meu irmão é fraco, a minha fraqueza, a minha fortaleza compensa a fraqueza dele. Então, dois caminhando juntos é sempre melhor do que um só. O sentido de comunidade, o sentido de ser igreja, que Deus sempre quis. 40. 40 tempo de preparação, lembra? Outono, inverno, primavera, verão é 4, a totalidade do tempo, a totalidade do espaço, norte, sul, leste, oeste, vezes 10, que é aquilo que é suficiente. Então, o povo de Israel precisou caminhar 40 dias, 40 anos no deserto, foi o suficiente para ele chegar até a terra prometida. Jesus jejuou 40 dias antes de começar a sua vida pública, foi o suficiente para que ele provasse a sua fortaleza diante do inimigo de Deus e pudesse começar a sua ação. A punição dada por um castigo romano era sempre 40 chicotadas menos uma. 40 é o suficiente. Menos uma significa que houve o exercício da piedade pelo soldado humano. Meio esquisito esse senso deles de interpretação, mas era exatamente isso que significa. 40 é 4, que é o suficiente do tempo e do espaço, vezes 10, que significa exatamente suficiência. Se você, durante o tempo da quaresma, que é um tempo de preparação, o do advento, que também é outro tempo de preparação, você fizer de todo o seu tempo, de todo lugar que você vai, um exercício em busca de atingir a suficiência, que é 10, você estará preparado para viver o Natal. Você estará preparado para viver a Páscoa. Tão simples quanto isso. E 70? O que significa o número 70 na Bíblia? 7 é o encontro da criação com um que é Deus, lembra? Multiplicado por 10 significa que você alcançou, te basta, que é suficiente. Antes disso, você tinha menos. Após isso, você tem mais do que você precisa, você já começa a dar. Então, até o 10 é o suficiente para a sua própria caminhada. 70 são os anciões selecionados por Moisés para ajudá-los no julgamento do povo. 70 foram os anos de exílio do povo de Israel na Babilônia. 70 foram os sábios que traduziram a Bíblia para o grego. Então, 70 significa essa plenitude da criação junto de Deus, chegado àquilo que é suficiente. 70 é considerado uma idade da sabedoria. Você já aprendeu tudo aquilo que a vida tem para te ensinar. Está na hora de você começar a ensinar aqueles que vêm ficar quando você se for. Então, para a Bíblia, 70
tem esse significado de sabedoria, de você concluir o teu processo, mas com a presença de Deus. Porque não é 60, é 70. É o 6, que é o humano, mais o 1, que é Deus, multiplicado por 10, que é a suficiência. Lindo isso. 70 vezes 7, então, é sempre. É sábio você estar sempre renovando o encontro do humano com Deus. E você só consegue perdoar se você tiver Deus junto com você. Porque é impossível você perdoar se Deus não te concede a graça. Ele quer o seu desejo de perdoar. Mas quando você decide perdoar, é Deus quem vai te dar a bênção e te vai tornar capaz de exercer o perdão. Por isso, Jesus diz que perdoar era algo para a gente fazer 70 vezes 7. Ou seja, se você é sábio, você vai fazer sempre. Você vai fazer na presença de Deus. Você vai, como é perdoado por Deus, perdoar também. E é um processo que todos nós precisamos, né? Quando você tem 70, você não tem mais nada a aprender. Então, você só precisa se unir a Deus e agradecer por os números de anos de vida que Ele te deu para você adquirir a sabedoria nesse mundo. 144 mil. 144 é 12 vezes 12. Lembra-se, 12 é o sem limite, é o incontável, é o eterno. É aquilo que se renova plenamente. É o suficiente para você ter o ciclo da vida sempre se renovando, que é o 12, cada ano que se renova, multiplicado por 1000, que é o infinito, o incontável, aquilo que não pode ser definido. Então, 144 mil significa incontável, eterno, que não pode ser contado. No Apocalipse diz que o número daqueles que se salvam é 144 mil. Nossos irmãozinhos evangélicos, então, acreditam que só tem espaço para 144 mil pessoas no céu. Não, o céu tem morada para todo mundo. E é isso que 144 mil significa. É incontável. Se você quiser, Deus tem lugar para te acolher. E não é na sarjeta, não. É numa suíte totalmente especial, preparada com todo o conforto do mundo, que tem o seu nome lá. Se você não for, ela vai ficar vazia, porque ela foi feita para você. Ela foi sonhada por você. E Deus te espera lá, né? E aí chegamos na parte dos mistérios que você conhecer o sentido bíblico e começar a olhar a Bíblia. É claro que a gente não vê na sua grafia original, onde muitas vezes letras foram substituídas por números, mas se você tem um pouquinho de curiosidade, tem alguns mistérios na Bíblia que são interessantes da gente saber. Por exemplo, 523. 523 é a soma de todas as letras do alfabeto hebraico. Então, você indo da letra A, que é Aleph, a Tebet, a, que define, na verdade, o alfabeto inteiro, Aleph tem o valor de 121 e Bet tem o valor de 402. Juntos, eles formam o número 523. Então, significa a plenitude de tudo que pode ser revelado, de tudo que pode ser escrito. Porque com o alfabeto você escreve qualquer palavra. Quais são as frases na Bíblia que, se você substituir as letras por número, você vai ter exatamente o valor 523? Presta atenção. Apocalipse 22:13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Se você pegar as letras dessa frase e mudar por números, você vai ter exatamente 523. Sabe qual é o outro trecho que você vai ter exatamente 523?
o Salmo 9, ah, no versículo 11. Acho que é Isaías 9, versículo 11, que diz que o nome do Messias será Emanuel, Deus conosco. Se você somar o valor das letras, você vai ter exatamente 523. Sabe onde mais que você vai ter 523? Em Mateus 1, 23, o anjo Gabriel anunciando à Virgem Maria que ela seria a mãe do Salvador. O Emanuel, anunciado para nascer a partir da Virgem Maria. E quem é ele? Ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. 523. As três passagens. Soma é 523. 400, que é, na verdade, a última letra do alfabeto hebraico. Ora, nós vimos que 4 significa a plenitude do tempo e do espaço. 10 é o suficiente. 100 é aquilo que você pode distribuir para os outros com fartura, que não vai te faltar. Então, esse é o sentido de 4. É você com a bênção o suficiente em todo o tempo, em todo lugar, para fazer a obra de Deus. Aonde que nós vemos a passagem substituindo letras por números chegar ao valor de 400? Quando Jesus cura a lepra, lá em Lucas 17, 11 a 19, quando ele fala do grão que precisa morrer para se transformar em planta, lá em João 12, 24, quando o Salmo 145 diz que o Senhor é compassivo e clemente, e quando Jesus morre na cruz, lá em João 19, de 17 a 22. É a obra de Deus sendo feita no tempo, no espaço, e a graça de Deus jorrando e alcançando a humanidade. 345, o Shiló, que significa o enviado. Jesus é o enviado. Quais são as passagens da Bíblia que, substituindo a letra por número, vão nos dar exatamente o valor de 345, que significa o enviado por Deus? Gênesis 17, 1, quando Deus é apresentado como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, ou seja, a plenitude da ação de Deus, ninguém maior do que Deus. Em Filipenses 2, 9, quando São Paulo diz que não há sobre a face da terra nenhum outro, pelo nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra e no inferno. O Salmo 145, 8, que diz que o Senhor é compassivo e clemente. E a cruz, eu acho que esse texto aqui tá copiado em relação ao anterior. E o número 666, o número da besta? Sexto foi o dia da criação, simboliza a humanidade, a conclusão da criação, mas 6 também é o 7, que foi quando Deus efetivamente deu por concluída a criação. Quando essa criação se apresenta diante dele para louvá-lo, para se encontrar com ele, para repousar com ele, para renovar as suas forças, a sua graça na presença dele. Então, 6 é a ausência do divino, é quando o homem não dá o passo adicional para se encontrar com Deus. E tudo que é repetido 3 vezes é a plenitude, lembra? É aquilo que não pode ter uma dimensão maior. Então, é quando o homem renuncia a Deus no seu corpo, na sua alma, na sua história. Ele, ao invés de se encontrar com Deus, ele tenta se servir daquilo que foi criado por Deus, sem nunca reconhecer que tudo que ele tem, que tudo que ele obtém, é pela graça e pela bondade de Deus. É o homem negando a Deus no corpo, na alma e no espírito.
Que tristeza. Podíamos ser tanto e nos contentamos em sermos finitos. Por isso ele é o número da besta, né? Porque o homem sem Deus ele está incompleto. Ele, na verdade, está fazendo a vontade do inimigo de Deus e não de Deus, porque ele está abrindo mão de ter Deus. Um outro número importante na Bíblia é o número 138, que significa Zemak, ou ramo, né? Em Isaías 9:6 diz: Um filho nos foi dado. Em Isaías 53:10 diz que a vontade do Senhor triunfará. E diz que a expressão o Filho de Deus soma exatamente 138. Então, é um número que simboliza Deus, mas um Deus feito homem, né? Um Deus que vem ao nosso encontro para fazer a vontade do Pai, para fazer em nosso nome aquilo que nós, homens, não fomos capazes de fazer. O número 1492, ele é, na verdade, uma conjugação de passagens que você vai encontrar somando Isaías 9:5. Então, assim, Isaías 9:5 é uma das profecias mais importantes a respeito da vinda de Jesus. Diz que o nome de Jesus será maravilhoso conselheiro, que soma 287. Deus Altíssimo, que soma 242. Paz da Eternidade, que soma 87. E Príncipe da Paz, que soma 876. Se você pegar a totalidade desse versículo, então, você encontra 1492, que é, na verdade, a soma das letras do primeiro versículo da Bíblia. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E é também a soma do versículo 7 de Isaías 53. Ele foi maltratado e resignou-se. Não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro e uma ovelha muda nas mãos do tosqueador, ele não abriu a boca. O que significa isso, gente? E quando Jesus veio cumprindo essa profecia de Isaías, ele renovou a criação. É como se nós estivéssemos sendo levados para aquele primeiro instante onde Deus cria outra vez todo o universo. Podemos começar de novo, vaso nas mãos do oleiro. Podemos ser limpos como a neve. Mas uma das coisas que mais me impressiona, é esse último conclusão que a gente vai ter aqui. Nós vemos que 2 significa o Filho, a bênção, o equilíbrio perfeito. Deus que vem ser ao mesmo tempo homem e Deus, fazendo a união perfeita entre o divino e o humano, entre o limitado e o incomensurável. É Deus que se faz alcançável para nós, que é a maior bênção que a humanidade já recebeu. 2 significa bênção, significa o filho primogênito. E lembre-se, para um judeu, repetir alguma coisa 3 vezes significa que se alcançou o ápice e tudo pode ser atingido. Então, a última bênção para a humanidade é o número que significa o filho vezes 2. 2, 2, 2. E nós vimos que o número perfeito para o alfabeto bíblico é o número 8, que, se repetido 3 vezes, alcança a plenitude da perfeição. Se você somar toda a 7ª letra da passagem de Isaías 9:5, a mesma que soma 1492, em vez de você pegar todas as letras, você pegar só a 7ª letra desse versículo,
coisa que só um judeu como o Rabino Zozel ia fazer, nenhum de nós jamais faria isso. Mas imagine, se você pegar a sétima letra dessa passagem, você vai ter a soma 888. Então, pegando a sétima letra do primeira palavra soma 30, da segunda palavra 50, 400 da terceira, 5 da quarta, 6 da quinta, 6 da sétima, 90 da oitava, 1 da nona e a décima palavra desse versículo soma 300. Isso dá 888. Jesus, em grego, é 888. É, na verdade, Isaías 9:5. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. A soberania repousa sobre seus ombros, e ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então, essa passagem de Isaías está falando de Jesus. Então, 888, plenitude da bênção, da renovação, da aliança. E nós vimos que a plenitude da fragilidade do pecado humano é 666. Lembra-se? Experimenta pegar. E quais são as passagens que nós vemos Jesus sendo referido como 888? Isaías 52, 10, 53, 4, 53, 7, 53, 8. Todas elas se referem a Jesus, todas elas somam 888. Experimenta pegar agora 888, que é a plenitude da bênção, da salvação, da aliança, e diminui o imperfeito, diminui o pecado, diminui a fragilidade humana, que é 666. Você vai encontrar 2, 2, 2. A bênção, o Filho, o Salvador, Jesus. O que você acha disso, meu irmão? Procurai no livro do Senhor e vede. Nenhum só deles faltará, porque é a boca do Senhor que os mandou e o Espírito que os ajuntou. Nenhuma palavra nesse livro estaria ao acaso. Todos eles têm uma mensagem, e toda mensagem é uma declaração de amor para você. E toda mensagem diz que Deus amou tanto o mundo que entregou o seu único filho para nos salvar. Então, todos nós, se juntarmos a plenitude da nossa humanidade, do nosso pecado, que é o 666, e deixarmos isso ser absorvido pela bênção, pela aliança, pela ressurreição de Jesus, que é 888, nós teremos como resultado a bênção da presença do Filho nas nossas vidas, com toda certeza. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volte para nós o seu rosto e se compadeça de nós. Que Ele nos mostre a sua face e nos dê a sua paz, se Deus quiser. Semana que vem estaremos juntos, aula presencial na Gávea, se Deus quiser. Fiquem com Deus.